E foi divulgado agora à tarde o balanço dos processos julgados pelo Supremo Tribunal Federal nesse primeiro semestre. Nas 41 sessões plenárias entre fevereiro e junho, os ministros do Supremo julgaram 1.501 processos. Segundo o balanço divulgado hoje pelo presidente da Corte, ministro Ricardo Lewandowski, desde o início do ano, foram protocoladas mais de 46 mil ações, sendo 5.838 originárias e 40.750 recursais. Mais de 38 mil processos foram devolvidos à origem ou arquivados. E o número de acórdãos publicados chegou a 7.884. Os ministros proferiram mais de 52 mil decisões monocráticas. E em 20 sessões, as duas turmas do STF julgaram mais de 6 mil ações. O plenário julgou 11 processos com repercussão geral reconhecida, liberando mais de 20 mil ações que estavam suspensas nas instâncias inferiores, aguardando uma decisão do Supremo. E nessa sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal realizou a última sessão plenária do primeiro semestre. Importantes decisões foram tomadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ao longo do semestre. Em fevereiro, o destaque foram 2 mudanças na jurisprudência da Suprema Corte. No dia 17, por 7 votos a 4, o plenário decidiu que os condenados em segunda instância podem começar a cumprir a pena de prisão, mesmo que ainda estejam recorrendo aos tribunais superiores. Desde 2009, o STF entendia que o condenado poderia continuar livre até que se esgotassem todos os recursos. O relator do caso, o ministro Teori Zavascki, argumentou que a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a análise de fatos e provas, que firmou a culpa do condenado, o que autoriza o início da execução da pena. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação, enquanto não esgotado definitivamente o julgamento de todos os recursos ordinários e extraordinários, tem permitido e incentivado em boa medida a indevida e sucessiva interposição de recursos da mais variada espécie, com disfarçados propósitos protelatórios. No dia 24 de fevereiro, por 9 votos a 2, os ministros garantiram ao fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem a necessidade de autorização judicial. Na ocasião, o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, modificou o entendimento que havia adotado em 2010, quando a Corte entendeu que o acesso ao sigilo bancário dependia de prévia autorização judicial. Não é possível permitir que o fisco fique, manipulando os dados sigilosos durante muito tempo e só depois é que vá notificar o contribuinte. Então, a mim me parece que essa imediatidade de notificação do contribuinte assim que é aberto o necessário processo administrativo é essencial para a sua defesa. E continuo dizendo, ao qual se assegurará o mais amplo acesso aos autos, garantindo-lhe o direito à extração de cópias de quaisquer documentos ou decisões, de maneira a permitir que possa exercer a todo tempo o controle jurisdicional dos atos da administração, segundo atualmente expõe a Lei 9.784 de 1999, que também pode ser eventualmente revogada no futuro. Em maio, os ministros tomaram uma importante decisão na área da saúde. No dia 19, por 6 votos a 4, os ministros decidiram proibir o uso da fosfoetanolamina, conhecida como a pílula do câncer. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, destacou que ao permitir a distribuição do remédio sem o controle da Anvisa, o Congresso Nacional não cumpriu com seu dever constitucional de proteger a saúde da população. O Congresso Nacional, ao permitir a distribuição de remédio sem o controle prévio de viabilidade sanitária, não cumpriu com o dever constitucional de tutela da saúde da população. Defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia da Lei 13.269 de 2016 até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. É como voto. No dia 23 de junho, um destaque na área do direito penal. O plenário decidiu que o crime de tráfico privilegiado de drogas não
tem natureza hedionda. No tráfico privilegiado, as penas podem ser reduzidas desde que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem participe de organização criminosa. Com a decisão, os condenados por esse tipo de crime passam a ter direito ao benefício do indulto e podem pedir a progressão do regime mais cedo, tendo cumprido 1/6 da pena e não mais 2/5, como no caso dos crimes hediondos. A decisão deve beneficiar especialmente as mulheres, além de ajudar a reduzir a superlotação no sistema carcerário. Eu tenho um dado de já chegando a 70% de mulheres que são apenadas exatamente ou aprisionadas exatamente por causa da questão das drogas. Mas apenas para chamar a atenção de que, até mesmo sobre esse aspecto, esse é um julgamento com importância social de enorme gravidade, porque nós temos as mulheres com filhos que ficam aprisionadas porque o crime é hediondo. A maioria delas sofreram sanções desproporcionais relativamente às ações praticadas, sobretudo considerada a sua participação menor nessa atividade ilícitas. Muitas mulheres participam como, entre aspas, simples correios ou mulas, ou seja, apenas transportam a droga para terceiros, ocupando-se, o mais das vezes, em mantê-la no ambiente doméstico em troca de alguma vantagem econômica. Ainda durante este semestre, o plenário da Suprema Corte tomou inúmeras decisões relacionadas à Operação Lava Jato e ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, preside o processo do julgamento do impeachment no Senado. Aqui no Supremo, os trabalhos do plenário serão retomados no dia 1º de agosto. Por falar em impeachment, Gisele, eu gostaria que você trouxesse para a gente os destaques de impeachment e Lava Jato. Pois não. Nós tivemos, nesse primeiro semestre de 2016, o julgamento dos embargos de declaração numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a de número 378, que foram apresentados pela mesa da Câmara dos Deputados, questionando a decisão do Supremo que foi tomada logo no finalzinho do semestre passado, em dezembro de 2015, que validou as regras, o rito do impeachment previsto na Lei 1079 de 50. Então, houve a apresentação desses embargos de declaração e o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de confirmar, então, de ratificar a decisão que já havia sido proferida e mantendo, então, o rito do impeachment. Nós tivemos ainda uma ação cautelar, que é a de número 4070, que acabou determinando a suspensão do exercício do mandato parlamentar do deputado, agora afastado, Eduardo Cunha. E com isso, ele acabou sendo afastado também da presidência da Câmara dos Deputados. Além dessa decisão, eu também poderia citar duas decisões do plenário em relação à Operação Lava Jato, que dizem respeito ao recebimento da denúncia que foi ofertada pelo Ministério Público Federal contra o deputado afastado Eduardo Cunha. Ao todo, ele responde aqui, por enquanto, são 2 ações penais, eram inquéritos e agora já foram transformadas em ações penais, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, dentre outros ilícitos. Então, nós tivemos, além dessa confirmação do rito do impeachment, o recebimento de ações penais, todos aí envolvendo a Operação Lava Jato, que investiga, na verdade, esse esquema de corrupção no âmbito da Petrobras. Você gostaria de trazer também mais algum destaque em relação aos principais temas debatidos nesse primeiro semestre? Nós tivemos inúmeras decisões relevantes, a repórter mencionou algumas e eu tenho algumas que seria interessante destacar. Uma delas foi tomada num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, inclusive deu origem a uma súmula vinculante 56, que diz respeito àqueles condenados que, na verdade, teve uma sentença que estabeleceu um regime de pena mais brando e eles acabam cumprindo pena num regime mais gravoso. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é inconstitucional, O condenado ele não pode ser submetido a um regime mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença. Inclusive, na decisão desse recurso extraordinário, houve inclusive diversas propostas como monitoramento eletrônico, possibilidade de antecipação da progressão da pena, tudo isso para evitar que sentenciados a um regime mais brando permaneçam em um regime mais severo. Um outro destaque seria no que diz respeito à responsabilidade civil do Estado naqueles casos em que os detentos, em mortes que ocorrem dentro do presídio. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o Estado ele tem responsabilidade
responsabilidade civil, ou seja, o preso que morre dentro do presídio, ele tem o dever, a família, né, tem o direito de ser indenizada. Isso também foi uma decisão tomada no recurso extraordinário, no julgamento de um recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida. E eu poderia citar ainda uma ação que foi julgada, a ação direta de inconstitucionalidade, que tratou sobre regras no que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? O Supremo Tribunal Federal validou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, na parte em que obriga as escolas particulares a promoverem a inserção da pessoa com deficiência sem repassar os custos dessas despesas nas mensalidades. Então, isso também foi um julgamento, o Supremo julgou esse dispositivo constitucional. Então, basicamente, seriam esses. Gisele Reis, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Um bom final de semana para você. Eu que agradeço. Bom final de semana.